Espírito Santo. E ainda te clamando, Senhor, nós pedimos pela vida e a história da Ana Lúcia, para que o Senhor possa derramar sobre ela toda a tua presença, por meio da sua história, por meio da sua cultura e personalidade, que seja voz também tua, que seja movimento teu, meu Senhor e meu Deus, preparando também os nossos ouvidos, o nosso coração, para acolher o discernimento, para acolher esta consagração, esta vocação. Vem Espírito Santo, nós te pedimos, nós intercedemos sobre a Ana Lúcia. Vem usá-la, Espírito Santo, como profeta que anuncia e denuncia, porque a ti, meu Senhor, nada é impossível. Vem, Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe da Esperança, rogai por nós. Continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. É com você, Ana Lúcia. Queridos, boa noite. Alguém pode ler, por favor, a meditação aí, porque eu estou no meio de uma fralda trocando. Estou com ela aqui na agulha, eu posso ler. Uma Meu criança, Deus, um que bebê. delícia. Você vai ler ou eu leio, Sidney? Eu estou com ela aqui no ponto. Você está com ela no ponto aí também? Tô, toda Ana hora. Lúcia, não precisa falar nada, deixa ela assim. Só assim o tempo todo. Oh, mas ela tá linda. Meu Deus, ela é idêntica à mãe. Então vamos lá, gente. Meditação do dia. Percorre a cidade. Eu vou começar com o tema, né? O tema é que Cristo apareça e o desapareça, aquele que faz por aquele que é. Meditação. Percorre a cidade. A cidade é a vida do homem, que ele, em pessoa, deve percorrer. O tempo e a idade, o pecado e o modo do pecado, o lugar e as pessoas com quem pecou e a quem provocou o pecado com o seu mau exemplo. Palavra ou fato, ou se podendo, não afastou do pecado os pecadores. Tudo deve confessar nua e abertamente, como dissemos. Assim também procedia o profeta ao dizer: dei voltas e sacrifiquei no seu tabernáculo uma hóstia com clamores de júbilo. Dei voltas a toda a minha vida, a modo de bom soldado que rodeia a fortaleza. Não vá lá existir algum buraco pelo qual os inimigos entrem e sacrifiquem no seu tabernáculo, isto é, na igreja. Diante do sacerdote, uma hóstia com clamores de júbilo, isto é, a hóstia da confissão. E bem se lhe chama clamor de júbilo, porque o pecador não deve confessar com meias palavras, de boca entreaberta, quase balbuciando. Deve confessar os seus pecados com a boca escancarada, quase gritando. Acertadamente, portanto, se diz: percorre a cidade. Sermão de Santo Antônio, primeiro domingo da Quaresma. Vocês estão me enxergando bem, gente? É porque eu não estou me Sim. vendo. Mas tá bom.
questionava o nosso Senhor o que ele desejava falar para nós. Se era o tema, se era, se era o texto da meditação, eu achei um texto complexo, cheio de possibilidades. Se era o milagre que inspirou a construção do dia de hoje, a Maria Eduarda compartilhou comigo, porque na minha cabeça cada um dava uma profundidade e uma direção muito diferente. E o Senhor, ele me trazia a palavra compromisso. Ele explicava muito por meio da homilia de hoje, por meio da liturgia deste Santo Domingo, que a única coisa que a gente tem a oferecer para Deus é algo que muitas vezes a gente deixa passar. E eu quero pedir a ajuda de vocês. O que você acha que todos nós temos a entregar a Deus? Contribuições, por favor. Todos nós temos. E é a única coisa que verdadeiramente nós temos. A liberdade. Como? A liberdade. A liberdade? Não, a liberdade que a gente deu foi Deus. Próximo. É A dele. vida. A vida? Não, a vida é um dom dele. Próximo. Pecado. Opa! Ei, Sidney escolheu direitinho, menino inteligente. O pecado. A única coisa que Deus não nos deu foi o pecado. Pois então, essa é a única coisa de autoria nossa para dar a Deus. Olha que coisa, gente. Olha que coisa interessante. A única coisa que eu tenho a dar para Deus não é o meu sim. Porque até o meu sim, não fui eu quem o deu, foi Deus quem o deu primeiro. Percebem? E aí eu fiquei pensando, gente, o que esse Santo Antônio queria dizer quando tem que ficar andando a cidade e falar o pecado em voz alta? A gente tem que ficar se expondo, mas a gente aprende informação que, na verdade, não, porque isso escandaliza a igreja. Não é para a gente chegar agora e pegar o pecado mais sujo que a gente tem e ficar jogando pro outro. Mas enquanto a gente não tiver conta de realmente compreender quem nós somos, realmente pegar naquilo que nós somos, naquilo que temos, para entregar para o nosso Senhor, enquanto nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir amá-lo, porque nós não vamos conseguir, de fato, conhecer-nos para então conhecê-lo, e aí a gente vai ficar nesse ciclo não virtuoso, de fingir que está fazendo, de fingir que está amando, de fingir que está sendo. Então, quando eu lia isso que Antônio falava, né, de percorrer a cidade, eu compartilho com vocês que eu me lembrei muito de quando eu fui a Pádua. Eu tive a graça de ir a Pádua e com muito zelo, né, levei cada um de nós aqui. Até os que não me conheciam na época que eu fui, levei o Carisma Inovador conosco, eu e o Fábio, né? E a gente rodava a cidade pequenininha, né? As cidades na Europa são pequenininhas e Pádua é uma cidade pequena, tem uma praça bem grandona, diferente das praças no Brasil. Ela é uma praça que não tem um coreto lá dentro. E a igreja de Santo Antônio, que eu não me recordo quando ela foi feita, é a igreja onde está a língua dele, né? A língua de Antônio, nosso grande baluarte, esse espetacular pregador da nossa igreja, a língua dele está preservada. Não é um sacrário, né? Aqueles objetos litúrgicos que guardam as relíquias, está guardado assim, e você tem uma fila de peregrinação para ver. E a igreja não é o centro. Geralmente na Europa as igrejas são o centro. Em Pádua, o centro é uma praça toda aberta. Sabe a Praça de São Pedro, que ela é toda aberta, que tem os prédios ao redor? Ela é assim, ela é toda aberta. E quando nós fomos, estava tendo uma feirinha. Feira de comida, sabe? Comida, roupa, vestido, feira. E tipo a Feira da Torre, sabe? Que você tem uma acarajé do lado, tá vendendo, sei lá, uma blusa rica, um negócio assim, bem, bem, nada a ver com Santo Antônio, né? Assim, na nossa cabeça, né? Não sei é de vocês. Quando eu cheguei, eu falei assim, gente, tem uma feira rica aqui, em Pado. O que está acontecendo? Lugar estranho para ter uma feira. Pado era para ser só Santo Antônio. Na minha cabeça, né? E eu fiquei imaginando, eu falei assim, Jesus, imagina na época de Santo Antônio, quando ele estava dando esse sermão, o que significava para as pessoas naquela cidadezinha conseguir realmente declarar seus pecados. O que significava aquele tempo você ter coragem de mostrar a sua vulnerabilidade, como o Sidney rezava no início da oração. Essa alma frágil, parte da graça
que a gente consegue tocar, especialmente as mulheres, é a sua potência em se mostrar vulnerável. E forte é o homem que consegue se mostrar vulnerável. Porque somente quando somos vulneráveis é que precisamos de uma força maior do que a nossa. Somente quando nos compreendemos fracos é que então vamos àquele que é. E somente quando vamos àquele que é que conseguimos fazer as coisas que ele nos pede. Vocês percebem como funciona tudo meio cíclico, né? Então, enfim, a palavra compromisso que vinha a mim para que eu compartilhasse para nós é porque eu finalmente consegui entender o que significava amar. E aí eu faço mais uma pergunta para vocês me ajudarem. O que é amar? Cadê os novotos? Não vale consagrado responder, não. Não, Fatinha. Para de falar, Fatinha. Amar O é que é sair amar? de si. Hã? Amar é sair de si. Sair de si. Tá Decisão, bom. Decisão. Quem falou decisão? Fidelis. Pronto. Decisão. Vou pegar esse exemplo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá bom. Eu acho muito interessante que na história, né, de conversão, pelo menos assim, das pessoas ao meu redor, é sempre uma virada de chave quando a pessoa entende que amar não é um sentimento, amar não é paixão, que amar é decisão, né? Então, quando você ama, você decide, né? Os noivos, quando estão se preparando, vira para a Fati, para o Sidney e fala: olha, vocês têm que se decidir um pelo outro. Aí usa também, que acho que foi a Luana que falou, né? Saia de si pelo outro. E aí hoje eu aprendi que essa decisão é se comprometer. É um compromisso. Quando você ama, você faz um compromisso de estar com aquele que é amado, de ser daquele que é. Então, qual que é a motivação que você hoje carrega? Qual é a motivação que você tem para permanecer neste amor? É porque te obrigaram? As coisas que você faz hoje é porque é uma regra, igual os fariseus que no evangelho de hoje estavam lá bravos com Jesus, porque Jesus foi ceiar com os pecadores. Ele já explicou que ele veio ficar com a gente. Quem falou, quem que inventou que os cobradores de impostos são menos dignos do que os fariseus, do que os doutores da lei, do que os grandes santos? Eu não acho que se pegar entre eu e Santa Teresa que Jesus ia sentar com ela, ele ia sentar comigo. Nossa, Ana, mas que ousadia, que não é ousadia nada, porque eu tô mais doente, eu preciso muito mais dele do que Tereza. Vocês entendem? E aí percebam, onde que está o nosso compromisso? Tá aí virar para o seu formador e falar assim, esse mês eu fui, ó, nota 1000. Onde que está o seu compromisso? Você pensar que na sua próxima confissão você vai ter só pecado venial para apresentar? Ou seu compromisso é com uma pessoa, ou amor? Isso é amar. Quando eu consigo realmente me comprometer com o Fábio, ele será primazia. Eu estou amando esse homem. Quando eu me comprometo com esse ser humano, gente, ser humano é tão legal. Olha que legal. Dá para ver? Ela não consegue nem sustentar a cabeça direito. Não dá conta. Vocês entendem o que é isso? Agora, tenta imaginar que você é assim nas mãos de Deus. Você não consegue sustentar a sua cabeça. Então, Deus se compromete com a gente. Do mesmo jeito que eu me comprometi com você. Eu não posso largar você. É? Não posso. Vocês entendem? Não dá para largar. Não dá para nos comprometer. Vocês estão rindo? É verdade, gente. Um bebê é uma das coisas que mostra a beleza da vulnerabilidade do ser humano. Quando eu entendo a vulnerabilidade do ser humano, eu tenho que parar e trocar a fralda dela no meio da pregação. Eu tenho que limpar o golfo dela no meio da pregação e tá tudo bem, porque eu me comprometi a cuidar dela. E se ela vomitar aqui na hora, vocês vão ter que esperar, porque ela vai ser cuidada. Porque ela é tão vulnerável que ela precisa desses cuidados. Então, queridos, a proposta de hoje, junto ao nosso querido Antônio, é que na nossa fragilidade, nessa alma frágil que o Sidney falou, que a gente não tenha medo de perceber que o que a gente tem para dar para Deus são os nossos pecados. O resto foi Ele que nos deu. E ao fazermos esse movimento de entregar para Deus aquilo que nós temos, a gente precisa fazer isso com amor, que é esse compromisso. É dia após dia. Por isso que não adianta, gente, fazer o compromisso lá atrás, nunca mais fazer o compromisso. Não, a gente é tão frágil, é tão miserável, que a gente precisa ficar fazendo isso todo dia.
Jesus, eu acordei, hoje eu me comprometo contigo. Hoje eu me comprometo com esse texto. Tá acabando o dia, você não fez o texto ainda? Jesus, eu me comprometo agora. Eu me comprometo com a minha comunidade porque eu amo a minha comunidade. Não é porque tem regras lá. Não é porque eu fui chamado, é porque eu amo. Se eu amo, eu me comprometo. Eu me comprometo a arranjar os recursos. Eu me comprometo a fazer com que os meus irmãos tenham uma casa melhor. Eu me comprometo a divulgar as nossas ações. Santo Antônio nos ajude para que a gente não tenha medo de se comprometer com toda a consciência de quem nós somos, fracos, frágeis, miseráveis, mas nos comprometendo, que é amar, nos comprometendo de verdade com aquilo que é o plano de Cristo para nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,